Olá, bom dia para você que já está aqui conosco, participando de mais um dia de estudos com o nosso livro Eventos Finais. Hoje nós vamos juntos ouvir e estudar o capítulo 6, que trata a respeito do estilo de vida e as atividades do remanescente. E a Bíblia fala a respeito do remanescente, e eu tive a curiosidade de perguntar, de pesquisar nessa edição aqui da Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, eu tive a curiosidade de saber quantas vezes aparece a palavra remanescente, que é uma palavra um tanto diferente, tem um significado importante, que eu sei que o significado de remanescente aparece em vários textos bíblicos, mas a palavra remanescente em si, ela aparece duas vezes nessa versão aqui. Almeida Revista e Atualizada. Uma delas aparece em Romanos 9:27, e nós vamos ler. Romanos 9:27 diz assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Guarde bem essa afirmação paulina, não é? Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. E o outro verso está também em Romanos, no capítulo 11, e no verso 5, que diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Com esses dois versos, nós já podemos perceber algumas coisas importantes. Primeiro, de acordo com o primeiro verso aqui, que a gente leu no capítulo 9, ainda que Israel seja como a areia do mar, ou seja, ainda que exista uma multidão, é o remanescente que será salvo. Então, ou seja, a salvação, ela foi oferecida a todos. Quando Cristo morreu na cruz, ele nos deu esta certeza, de que a salvação é gratuita, oferecida a toda a humanidade. Custou, é claro, tudo de Deus, ele teve que entregar sua vida. Mas o texto deixa bem claro que aquela historiazinha de uma vez salvo, salvo para sempre, não cola. Porque aqui diz assim: ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. O outro texto, ele acaba que fortalece essa questão, puxando agora um pouco mais para os nossos dias. Muito embora, claro, Paulo escreveu isso há muito tempo atrás, mas nós podemos puxar esse segundo texto especialmente para os nossos dias, porque diz: agora, pois também, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, agora já não estamos mais falando de uma nação, como alguns, infelizmente, ainda acreditam que somente o povo de Israel, especificamente quem estiver em Jerusalém, quando Jesus voltar, é que será salvo. Isso é uma crença equivocada. Então, aqui diz que é o remanescente, que foi eleito pela graça, ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus. E o remanescente, ele tem, é claro, características. Você quer saber se você é remanescente ou não? Então, o remanescente, ele é aquele que não se dobra diante da idolatria, de nenhum tipo de idolatria. E nós podemos ver isso, por exemplo, registrado em Apocalipse 12, verso 7. Vamos ler aqui Apocalipse, um pouco mais sobre o remanescente. Apocalipse 12, verso 7. E aqui está registrada uma grande batalha. 12, 7 de Apocalipse diz: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles.
Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. E Apocalipse 14, versos 9 a 12. Nós temos aqui mais uma vez registrada a terceira mensagem angélica, que a gente vem falando tanto sobre a importância de pregar esse assunto nos últimos dias, né? E aqui diz: seguiu-se a eles um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, o remanescente, ele tem essa característica. Ele guarda os mandamentos de Deus, ele tem a fé em Jesus, ele não se dobra. E ao redor da história, Deus sempre tem um remanescente, né? A gente sempre se lembra de alguns episódios na história que podem até ser considerados como se fosse assim um momento micro de algo que será macro. Por exemplo, quando Moisés sobe ao monte para conversar com Deus e receber as tábuas da lei, e o povo de Israel, pensando que ele estivesse desaparecido ou morrido, ou acontecido alguma coisa com ele lá, rapidamente, em 40 dias, o povo decide fazer um bezerro de ouro. E eles começam a clamar ao redor do bezerro, que foi aquele bezerro que os libertou do Egito. Veja, 40 dias apenas foram suficientes para que a massa da nação começasse a adorar outros deuses. Mas houve um grupo, e foi por conta desse grupo aí que se originaram agora os levitas, né? Este grupo não se dobrou, este grupo manteve fiel a fé, e este grupo, é claro, não teve consequências por conta de uma adoração falsa, não é? Outro caso ainda com Israel foi quando Balaão tentou de várias formas amaldiçoar o povo e não conseguia. Ele tentava e não conseguia, ele tentava e não conseguia, porque ele sempre proferia uma bênção. Em algum momento agora ele consegue influenciar o povo de Israel negativamente, é claro, de maneira que acontece um envolvimento entre os filhos e filhas de Israel com as filhas das nações circunvizinhas, que eram, é claro, adoravam outros deuses, tinham uma vida completamente diferente, e eles começaram a se prostituir com estas mulheres, e houve também, é claro, o povo de Deus que se manteve fiel. E aí depois vem o caso de Elias, não é? Quando estava lá os adoradores de Baal, e ele se manteve fiel, e na verdade ele achava que só ele tinha restado. Se você lembra do episódio, ele começa a falar com Deus e acha que só ele sobrou de remanescente, mas Deus fala, tem mais 7.000 que não prostraram os seus joelhos a Baal. Então, gente, ser remanescente está intimamente ligado com não se prostrar diante de nada que não seja Deus, o Deus verdadeiro. E nós seremos tentados, na verdade, nós somos tentados diariamente. Entenda uma coisa, Satanás não vai deixar para que você seja tentado ou para que você receba o impacto todo de uma tentação apenas em um momento. Porque se você já fez um experimento
Ontem eu gosto de ficar assistindo vídeos de curiosidade no YouTube, e ontem eu estava assistindo alguns desses vídeos e eu vi um experimento onde a pessoa pega um pote assim com tinta e ele pega uma marreta e ele bate em cima da tinta. O lógico de se pensar é, se eu bater com uma marreta em cima de um pote com tinta, o que vai acontecer? Vai espirrar tinta para todo lado. Só que pela física, a força que é aplicada nessa superfície faz com que ela praticamente se transforme em como se fosse uma pedra, algo sólido. E ele bate e ela só treme como se fosse uma gelatina gigante, assim, não espirra nada. E se você coloca devagarinho assim o dedo, ele entra normalmente, você suja a mão toda. Mas se bater ou se dá um soco, não espirra. Satanás não vai chegar com a marreta batendo, fazendo estardalhaço. Ele chega devagarinho, sutilmente, ele vai inserindo a verdade com a mentira. Ele vai fazendo com que as pessoas pensem que encontraram uma nova luz. Ele vai querendo tirar de você o peso, vamos dizer assim, do que é ser cristão e ter fé. Lembre-se que a palavra contrafação está muito ligada ao que diz respeito entre Jesus e Satanás, ok? Contrafação. Contrafação é aquilo que é o oposto da verdade. Então, se Cristo falou algo, Satanás inventa outra coisa. Um exemplo muito conhecido é o sábado e o domingo. Então, Deus estabelece o sábado como um dia, que é o seu sinal de obediência a ele, e Satanás vai e diz que é o domingo. E isso, pouco a pouco, está sendo trabalhado, isso já há muitos séculos que vem sendo trabalhado e vai sendo trabalhado, e muitas pessoas aceitam hoje o domingo como dia de guarda, questionam, lutam por ele, defendem, levantam bandeiras, e não está na Bíblia. Então, este é um problema gravíssimo. E da mesma forma, a nossa adoração a Deus, com tudo. Então, cada um desses pontos que a gente vai observar hoje, eles são retirados por Satanás de maneira muito sutil da nossa vida, e algumas pessoas podem até ser, às vezes, chamadas de fariseus por terem a ideia, o princípio de serem obedientes e fiéis ao que Deus pede, quando, na verdade, na cabeça de algumas pessoas que já se julgam libertas, que têm a mente aberta, que dizem-se estudiosos, e aí agora começa a dizer assim, olha, isso aí já passou, Deus ele não quer o seu sofrimento, Deus ele simplesmente quer o seu coração, não é? Alguns dizem assim, você não precisa mais congregar em uma igreja, basta saber que Deus te ama e aonde você estiver, é claro, onde nós estivermos, Deus estará conosco. Porém, há um texto na Bíblia que diz claramente, irmãos, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Então, as pessoas, elas são iludidas por palavras bonitas que correspondem àquilo que nós gostaríamos de ouvir, porque é bom. Imagina só, para a pessoa que tem, de repente, uma dificuldade aí de ter relacionamento com Deus, independente do horário do dia, alguns fazem isso melhor pela manhã, outros ao pôr do sol, outros no meio do dia. O importante é que tenhamos esse relacionamento. Mas imagina que agora, você nessa sua luta, porque precisa de estudar a Bíblia, precisa parar para refletir, precisa orar, não é? E vem alguém e diz assim, olha, isso aí não precisa mais. Você já aceitou Jesus no seu coração? Então pronto, de uma vez por todas já está decretado que você não precisa mais, você agora pode ter uma vida tranquila, saudável, só falta dizer assim, longe de Deus. E dessa maneira, ensinamentos errados tomam conta da nossa vida. E aqui no livro, a primeira citação já é, para mim, algo assim espetacular e vai direto combina diretamente com aquilo que se espera de um remanescente.
Longamente tem Deus esperado que o espírito do serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Esta obra nós sabemos muito bem, ela é de Deus. E nós precisamos saber muito bem outra coisa. Deus, ele age da mesma maneira que um pai amoroso. Quando, por exemplo, num dia de feriado, o pai vai lá para a garagem reformar, mexer em alguma coisa. E eu digo por mim, eu sempre gostava de estar perto vendo para poder ter a oportunidade de mexer nas ferramentas, né? E o pai está lá na garagem mexendo, reformando alguma coisa, e o filho quer ajudar. E o pai agora, ele permite para que o menino vá adquirindo habilidades, para que o menino fique tranquilo ali, ele vai, mas ele sabe que o menino não tem condições de receber uma responsabilidade tão grande quanto aquilo, mas ele fica ali monitorando, vendo as ferramentas que pega, tomando cuidado. E, de fato, o serviço só fica pronto se o pai realiza a obra. Não é? O filho fica ali, o filho comemora quando termina, o filho também comemora porque ele participou do processo. E é mais ou menos assim que eu vejo a nossa relação com Deus no que diz respeito à proclamação do Evangelho. O Pai tem condições de enviar todos os seus anjos ao redor do globo e evangelizar o mundo todo em questão de minutos. Mas ele confiou a nós essa responsabilidade. E ele sabe das nossas limitações. Ele conhece cada limitação. Ele sabe também que nós dependemos dele e precisamos dele, na verdade, porque senão a evangelização não acontece. E nessa obra de evangelização, ele não está querendo dizer, você está pronto, agora vai e pregue o evangelho. Não, na verdade ele está dizendo, vá, pregue o evangelho, porque você está em construção, eu estou preparando você. E enquanto você prepara as pessoas, você também é preparado. E o evangelho, ele ganha força dos dois lados, por parte daquele que anuncia e por parte daquele que recebe. E aqui está um chamado para que a igreja perceba o tamanho da responsabilidade que tem. Né? Muito embora só acontece porque Deus permite, muito embora o poder está na ação do Espírito Santo, e nós não podemos nos gloriar disso. Não devemos nunca nos gloriar. Não é? Nós devemos nos colocar à disposição de Deus e saber que ele tem esperado longamente, Deus esperando longamente, para que finalmente a igreja acorde e veja a sua responsabilidade nesse processo de salvação. Essa é a primeira citação do livro. E depois tem outra, logo praticamente quase na sequência, há por toda parte a tendência de substituir o esforço individual pela obra das organizações. Esse texto também me chamou a atenção, porque nós somos uma igreja muito organizada, espalhada ao redor do mundo, mais de 150 países, estamos muito bem estruturados, cada ministério tem uma função, cada líder de ministério, na maioria das vezes, sabe o que precisa ser feito, e isso já começa na base ali, na igreja, e aí vão surgindo as instituições, né? Aí vem a associação, vem a União Nordeste Brasileira e as outras uniões ao redor do mundo, vem a divisão sul-americana e as outras 12 divisões ao redor do mundo, vem instituições de ensino, instituições de saúde, instituições de alimentação, instituições, casas publicadoras, que existem também algumas espalhadas pelo mundo. E aí, a pessoa pode pensar assim, tem tanta gente capacitada nessas instituições pregando o evangelho, que eu não preciso, eu posso ficar aqui sentado, de bracinhos cruzados,
assistindo os relatórios pela televisão e aguardando a volta de Jesus. Saiba, Jesus não te chamou para isso, e isso não é a função do remanescente. Não é a função do remanescente. Jesus nos chamou para a batalha. Ele nos chamou para aprender batalhando, para entrar. E é claro, todas as instituições, elas têm sim o seu papel. E elas vão continuar em atividade até o momento em que Deus falar pare. Então, educação, saúde, publicações, tudo vai continuar atendendo a demanda necessária do mercado, porque através destes serviços o evangelho é sim pregado, mas Deus está chamando a mim e a você também. Ele nos chama a fazer parte. E aí vem uma outra citação que diz, Cristo, está na página 76, Cristo confia a seus seguidores uma obra individual. Individual. Uma obra que não pode ser feita por procuração. Mais claro do que isso, impossível. Cristo está pedindo uma obra individual. Aí é onde você mora, a obra que Deus espera é a sua. Aqui onde eu moro, Deus espera que eu faça alguma coisa aqui para alcançar essas pessoas desse condomínio. Aí tem o seu condomínio. Ah, mas eu não moro em condomínio, mas tem a vizinhança. Aonde quer que estivermos, no trabalho, na escola, aonde quer que estivermos, esta obra não pode ser feita por procuração. Creio que não existe uma frase melhor para descrever isso. Procuração é quando você agora outorga atribuições a outra pessoa de maneira legal. Só que Deus não espera que você faça isso. E é exatamente o que acontece quando nós ficamos apenas confiando que as instituições vão fazer. É como se eu estivesse agora dando uma procuração de membro para uma instituição, dizendo para essa instituição, pregue o evangelho em meu nome. Deus não está pedindo isso. Por que às vezes é tão difícil pregar o evangelho? Porque nós, seres humanos, muito embora corrompidos pelo pecado, temos sim pecado, nós nascemos em pecado. O próprio salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Não é? Nós sabemos disso, não é novidade para ninguém. E esse pecado em nós, é claro, corrompeu muita coisa da nossa vida. Mas ainda assim, nós não somos totalmente destruídos. Porque o Espírito Santo, quando acha uma oportunidade de agir em nossa vida, quando nós nos dedicamos a ele, ele agora também começa a trabalhar e vai moldando aquilo que o pecado insiste em manter derrubado. E daí vem os princípios éticos, né? Os princípios éticos. E por piores que sejamos, tem sempre aquela que nós chamamos de voz da consciência, que sempre fica, olha, isso aí não é legal, não faça isso, se você fizer isso, pode acontecer isso. Alguns chamam de voz da consciência, eu chamo de ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é? E essa forma de se comportar, essa forma de pensar, ela agora nos ajuda a dar bom testemunho do Deus a quem nós servimos. E é por isso que eu digo que, ou reforço, né, algo que Ellen White já apresenta no livro, não tem como o evangelho ser pregado por procuração. Por quê? Porque o seu testemunho vai marcar profundamente a vida de alguém. Um pastor pregando não terá o mesmo poder para alcançar alguém que está ao seu lado, vendo sua forma de se comportar e agir nas diversas situações da vida, especialmente quando essa pessoa sabe que você é cristão. Essa pregação é incrível, essa pregação ela já vem recheada com ações e ninguém consegue refutar. Alguém pregando, a pessoa pode pensar ali, menear a cabeça e ficar falando, ele fala bonito, mas será que faz? Não é? Será que consegue fazer tudo aquilo? Só que não tem como
questionar as ações. Elas não podem ser questionadas, tanto para o bem como para o mal. E daí a nossa necessidade de confiar em Jesus Cristo. Certa vez, eu não sei se ele está aqui, deixa eu ver, o Robert. Não, Robert não, Robert está. Meu pai, qual é o nome dele? Albert. É Albert? Gente, o que estava estudando francês. Anthony, obrigado. O Anthony, ele questionou, se eu não me engano, nosso último encontro aqui para estudar, ele questionou se Jesus vai voltar, se nós estamos no tempo do fim, para que continuar ainda estudando, trabalhando? E hoje o capítulo ele traz uma parte especial falando sobre essa necessidade, né? Ocupai-vos até que eu volte. Esta frase que aparece no livro, ela é uma frase em uma tradução da Nova King James, né? Provavelmente a tradução que Ellen White estava lendo quando citou, que diz: ocupai-vos até que eu volte. E se você vai lá para Lucas, capítulo 19, que é o texto que tem essa frase, Lucas, capítulo 19, verso 15, é uma parábola. A parábola das 10 minas. Lucas 19, 13. É o que eu vou ler. Lucas 19, 13. E diz assim: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas. Ou, como outro evangelista pode, em outro livro, registrar, talentos. Lucas achou por bem escrever minas. E ele então disse-lhes: negociai até que eu volte. A palavra negociai, na King James, ela é melhor traduzida por ocupai-vos. Ocupai-vos até que eu volte. Esta ordem de Deus, levando-se em consideração que nós estamos em uma parábola e que mais uma vez aparece o numeral 10, não é? Quando fala em 10, você se lembra da parábola também das 10 virgens, não é? O número 10 nas parábolas, geralmente, ele significa totalidade. Então, tinha 10 virgens, representava a igreja pura, mas das 10 virgens, ou seja, dentro da igreja verdadeira, existia um pessoal que não estava preparado. Na parábola das 10 minas, nós temos os 10, que também representam a totalidade, e esses 10 agora recebem atribuições de Deus, responsabilidades, não é? E eles agora precisam cumprir, não é? E a grande questão aí é essa frase: ocupai-vos ou negociai até que eu volte. Ninguém tem autoridade para parar de trabalhar antes que Jesus volte. E pode ser que alguns sejam surpreendidos ainda no campo, trabalhando, estocando alimentos, ainda, quem sabe, o comportor, por exemplo. Esta categoria vai continuar, mesmo quando começar praticamente aí próximo até a mesma perseguição, vão continuar nos grandes centros, comportando, levando a mensagem através da literatura. Vai chegar um tempo, hoje nós já temos essa experiência de distribuir livro gratuitamente, né? Mas vai chegar um tempo quando as casas publicadoras serão, por lei, obrigadas a pararem de funcionar. Só que vai existir um estoque muito grande de livros, porque a casa publicadora ela não faz o livro simplesmente sob encomenda, né? Fez, vendeu e zerou o estoque. Ela precisa sempre deixar estoque, toda empresa precisa de estoque. E imagine quando for proibida, quando o último lote de livros for impresso, as últimas lições de escola sabatina, as últimas meditações, e aí vai ficar aquele estoque lá, né? E em outro local, em outro livro, Grande Conflito, por exemplo,
nós encontramos que esse estoque vai ser distribuído. Então, vai precisar de pessoas, mesmo num período mais complexo da história, firme lá no campo de batalha, trabalhando. Então, as instituições vão continuar. Instituição de educação vai continuar. Vai continuar. Até o momento quando não for mais possível, de maneira nenhuma, vai continuar. Então, se as instituições vão continuar, por que nós vamos parar? Então, é necessário ainda que se estude, você pode aprender o idioma, você pode aprender o que você precisa aprender, sabendo que tudo que você está aprendendo, tudo que você está estudando, vai ser utilizado para a pregação do evangelho de alguma forma. Ou você prega o evangelho no ambiente onde você está, ou o que você está aprendendo vai potencializar a pregação do evangelho depois, não é? E entre os assuntos que futuramente a gente vai trabalhar nesse capítulo, está dizendo que a obra médico-missionária vai ser a obra, quem sabe, até mais eficiente do que o próprio ministério. A gente já vai chegar nesse ponto aí. Então, assim, ninguém pode parar de aprender, ninguém pode parar de trabalhar, nós vamos continuar. O que deve mudar, na verdade, é o nosso coração, a nossa cabeça deve mudar. Lembrando que nós trabalhamos não simplesmente para ganhar dinheiro, para fazer fortuna, para ficar neste mundo. Isso que deve mudar. Isso deve mudar, tá? Por isso que nós temos agora algumas dicas, e é onde eu disse logo no início, que hoje este capítulo é o pastor chegando aí na sua casa e dando os conselhos pastorais. Primeiro conselho pastoral, observância do sábado. Observância conscienciosa. Por que você observa o sábado? Este tem sido o tema de todo este trimestre da lição da Escola Sabatina, não é? E daí eu faço logo o apelo, se você ainda não tem a assinatura da sua lição, por favor, não se prive desse alimento espiritual. Quando o pastor se preocupa com isso e repete isso tantas vezes, e eu ainda vou repetir muito, não é porque nós precisamos injetar dinheiro na CPB, não. Porque a lição, ela sai praticamente a preço de custo. Praticamente a preço de custo, assim como quase tudo na CPB. E o lucro que a CPB tem, ele é revertido em ações de evangelização. Então, não há sentido uma empresa como esta funcionar para ganhar dinheiro e ficar rica, uma vez que nós acreditamos que Jesus vai voltar. Então, é uma questão de cabeça. E esse trimestre estamos estudando sobre o sábado, e me dói o coração saber que muita gente não tem, ou se tem, não está estudando. E depois fica sofrendo e questionando. Por que deve ser fiel a Deus no sábado? Será que não tem um jeitinho? Será que não pode mudar? Será que Deus não abre exceção? Não é? Gente, Deus não abre exceção. E com respeito a isso, aqui na página 78, é que minha numeração pode estar diferente, né? Às vezes não vai bater aí a página. Mas é naquele subtítulo que fala do sábado. Você vai ler esse subtítulo depois e você vai encontrar essa citação. Não será tido por inocente o que negligenciar, aliviar o sofrimento no sábado. Olha só que coisa maravilhosa. O sábado, entre outras coisas, é claro, nós nos aproximamos de Deus, nós estudamos a palavra, nós vamos até a igreja, mas o sábado foi estabelecido por Deus para ser um dia de aliviar a dor das pessoas. E nessa citação ela diz que aquele que negligencia aliviar a dor de alguém no sábado, justificando-se que é porque é sábado, essa pessoa não será tida por inocente. O que é aliviar a dor de uma pessoa? De repente a pessoa está acamada, doente, e a dor dela é a casa suja. Ela não consegue, ela fica sofrendo porque a casa está suja. E aí o adventista fala, não, mas eu só vou aqui ler a Bíblia com você, eu não posso limpar a sua casa. Quem foi que disse que não pode?
se isso é aliviar a dor de alguém. Se você pode lavar a louça para alguém, você pode fazer um chá para alguém, você pode cozinhar para alguém, você pode fazer qualquer coisa, desde que seja para aliviar a dor de alguém no sábado, não é? Não se iluda achando que no sábado a gente só é autorizado a dar estudo bíblico, entregar um livro, fazer coisas que não sujam as mãos. Né? No sábado nós podemos sim ajudar o próximo. No sábado nós devemos ajudar ao próximo. Essas pessoas levarão uma impressão poderosíssima do Deus que nós servimos. Elas serão surpreendidas, elas vão ficar assim, nossa, eu não imaginei, um adventista veio aqui na minha casa, me ajudou. Eu estava acamado, eu estava acamada, e ele veio como se fosse a mão de Deus e me ajudou. Imagina o caminho, a avenida que é aberta numa situação dessa para compartilhar agora o evangelho, não é? Então, sábado, observância do sábado. Gente, sábado é um dia especial. É sim, especial. E a gente tem que fazer com que as pessoas vejam isso também, porque a gente já sabe. Nós já sabemos que é especial, não sabemos? Nós já temos essa vivência, nós temos essas alegrias, mas tem tanta gente no mundo que não sabe. E Deus espera que nós façamos esse papel de evangelização. Aí vem outra questão, outro conselho. O remanescente, ele é fiel na observância do sábado. O remanescente é fiel também nos dízimos e nas ofertas. Lembra que eu falei que quando Deus tem o ensinamento, Satanás vem com a contrafação? Não é? E vem com enganos, diferente de você pegar uma marreta e bater num pote com tinta, que bate e volta. Satanás vem sutilmente colocando coisas na sua cabeça, coisas do tipo: se eu pegar o dinheiro que é do dízimo, comprar tudo em cestas básicas e levar para as pessoas, eu estarei ou não fazendo a vontade de Deus? Gente, vamos ser sinceros aqui. Para saber qual é a vontade de Deus, ele já deixou o caminho. E nesse caminho está sendo bem claro, com respeito a dízimo e oferta. Tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e tudo aquilo que a gente já sabe. Lá não está dizendo, eu já procurei na Bíblia, e olha que Deus fala de assistencialismo. Viu? Jesus, no Novo Testamento, tem muito assistencialismo, mas em momento algum eu encontrei um texto bíblico que dissesse: pegue o dízimo e administre o dízimo da maneira que bem te entender. Pegue a oferta, o pacto e administre da maneira... Não existe. Só existe um ensinamento que eu percebo na Bíblia. Todas as vezes que Israel estava com problemas espirituais, a primeira coisa que acontecia era suspender a atividade de fidelidade. Eles paravam de levar as coisas para o templo. Aí, quando tinha uma reforma espiritual, a primeira coisa que acontecia era reativar o serviço do templo. Pode observar, está intimamente ligado com a fé. E ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas é uma demonstração de que nós estamos ainda nos permitindo ser transformados diariamente por Ele. Então, não é questão a ser discutida. Biblicamente, é uma ordem de Deus. Né? Outra citação: o Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia, de todas as partes do mundo, para a Ele se consagrarem e fazerem segundo sua capacidade o máximo que lhe for possível para auxiliar a obra. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, deseja Ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. E uma outra citação aqui, muito importante: as necessidades da causa aumentarão continuamente à medida que formos nos aproximando do tempo do fim. Vocês já têm visto isso, se bem que Deus tem nos abençoado de maneira extraordinária. Eu tenho visto na história da igreja, especialmente aqui no Brasil, e especialmente aqui na nossa associação, quase que um cenário semelhante àquele de Daniel, das vacas
aquela visão, né, das vacas gordas e magras, quando Deus, desculpe, Daniel não, José, quando as vacas, ele via aquelas vacas e as espigas e tal, e aí a interpretação é que deveria guardar naquele período porque viria um tempo de crise. Eu vejo quase isso acontecendo, num tempo de crise, Deus abençoando os fiéis sendo fiéis, e a igreja com condições de continuar ativa, quando muitos pensavam que ela ia sofrer e fechar as portas, né? Mas aqui diz que as necessidades da causa vão aumentar à medida que chega o tempo do fim, lógico. Seremos perseguidos, empresários vão fechar as portas, vai começar a apertar o negócio, e a gente precisa ser fiel hoje enquanto a gente pode. E tem uma outra questão. Essa citação, para mim, de tudo que eu já li de Ellen White, para mim, essa é a citação mais dura que eu já li de tudo a respeito dela. E eu já li muito. Que é esta: nenhum daquele cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no reino do céu. Para mim, essa é a citação mais dura que ela apresenta. Ninguém que estiver contaminado com egoísmo vai entrar no reino do céu. E o que é a fidelidade em todos os aspectos da nossa vida? É exatamente lutar contra o egoísmo. Lutar contra. E daí vem, então, a questão da obra médico-missionária. Né? A obra médico-missionária é extremamente importante. E a citação que diz a respeito, diz: os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Vai chegar o tempo em que não poderemos mais pregar. E se você é uma pessoa antenada, você já percebeu que há 5 ou 10 anos atrás nós tínhamos mais liberdade para pregar o evangelho do que hoje? Que sutilmente algumas liberdades estão sendo restringidas. Por exemplo, com essa lei de proteção de dados, já tem muita coisa que nós não temos mais condição de fazer, que a gente podia fazer antes. Enviar mensagens à vontade para as pessoas, fazer ligações. Hoje a pessoa pode denunciar, não é? Outra coisa, você tinha mais acesso às pessoas. Hoje as pessoas, quanto mais estão estudando e enriquecendo e pensando que estão enriquecendo, elas estão se tornando mais fechadas, mais frias. E isso é profético. Então, vai chegar um tempo que essa liberdade vai ser ainda mais tolhida. E, em seu próprio interesse agora, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornarem-se entendidos. Isso está falando com respeito a nós, tá? Devem se tornar entendidos com o tocante a doenças e suas causas, de maneira a evitá-las e também como curá-las. E os que isso fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Então, aqueles que continuarem aprendendo e estudando, e, gente, nós temos livros e mais livros muito bons a respeito de saúde natural. Você não precisa se tornar médico, não é? Mas quem já é médico, louvado seja Deus, nós sabemos que vai dar continuidade de uma forma ainda mais intensa. Mas nós podemos aprender tratamentos naturais, nós podemos aprender a alimentação que faz bem e ensinar isso numa época em que as pessoas estarão gemendo de dor. E aí nós teremos abertura para pregar o evangelho, porque nessa época, você chegar com a Bíblia na mão querendo pregar para as pessoas, elas vão te apedrejar, elas não querem mais. Agora, saúde, quando está doendo no corpo, aí as pessoas querem. E a última citação dessa parte aqui de medicina diz: desejo-lhes dizer que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, ou seja, a não ser a obra médico-missionária. O que vai acontecer? Para que eu pregue o evangelho, eu que sou pastor do plano aqui ministerial, para que eu tenha maior eficiência, eu vou ter que ter um conhecimento maior sobre saúde. Ainda que eu não seja um médico formado, eu vou precisar aprender mais sobre saúde. Quem sabe aqueles ensinos dos esbravadores lá de primeiros socorros, básico, avançado, não é? Questões de alimentação, questões de
Enfim, tudo o que pode contribuir para melhorar o bem-estar de uma pessoa vai ser usado agora como cunha para que o evangelho seja, então, administrado. Então, note a importância disso. E note também a importância daqueles nossos jovens que têm sonho, estão estudando vestibular ou já estão fazendo medicina. Não trate esses jovens com desdém, eles são extremamente importantes. O que eles precisam compreender, é claro, é que o que eles estão fazendo não é para ficar rico, é para pregar o evangelho. E Deus vai proteger e conduzir aqueles que são fiéis. Então, a obra médico-missionária. Deus dá valor à saúde, foi uma outra recomendação. E eu vou fechar nessa parte aqui, e no próximo, são 2 módulozinhos que eu vou abordar. Primeiro, com respeito à saúde original. Não é? A saúde original. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. Gente, é difícil, né? Eu já deixei algumas vezes, já voltei, já deixei de novo, já voltei, e a gente fica nessa luta. E eu confesso que antes da pandemia já tinha quase 2 anos eu sem comer carne de jeito nenhum. Com a pandemia eu afrouxei, e daí a pouco ele já está comendo de novo. Mas agora eu e minha esposa já estamos entrando de novo no regime e a gente vai nessa luta. Gente, aqui não está dizendo que quem come carne se perde. Aqui está dizendo que nós, enquanto nos preparamos para a volta de Cristo, devemos aprender a ser firmes com algumas coisas. E a alimentação é um gancho da mesma forma que pega o peixe, pega o ser humano também. Não é? A alimentação é algo que nós devemos lutar constantemente contra ela. E todos nós temos fragilidades. Não pense, porque assim, eu já conversei com amigos vegetarianos que falam assim, rapaz, eu consigo vencer. Eu nunca comi carne na vida e tal, mas quando se fala em doce, é a minha luta. Então, cada um tem uma luta. O outro vai ser o refrigerante, não é? O outro vai ser... Enfim, o outro vai ser falar mal do outro, não é? Nessa questão alimentação, tem um que ele gosta de falar mal do outro. Ele é um vegetariano restrito, ele não tem problema com doce, com refrigerante, com nada. Ele é aquele vegetariano, vamos dizer assim, puro, perfeito. Só que ele fala mal do outro que come carne. E aí é o problema que ele tem que vencer. Então, assim, é uma luta constante, constante. E quando Ellen White fala esse assunto, saiba, Ellen White comeu carne quase o ministério todo dela, até que ela encontrou-se com a lei de saúde. A verdade é progressiva. Deus quer o remanescente. O remanescente precisa estar com a mente perfeita para poder cumprir com sua missão de remanescente. E aquilo que nós comemos e bebemos pode purificar nosso organismo ou pode danificar o nosso organismo. E quando Deus está pedindo, por meio aqui do dom profético, pedindo que, especialmente agora, nos últimos dias, que tenhamos mais atenção quanto à nossa alimentação, é claro que você não precisa falar assim, tá bom, não como nunca mais, e a partir de amanhã eu não como mais. É claro que você vai ter dificuldade e vai voltar a comer. Agora, você precisa estudar sobre o assunto, conhecer, ver e ir mudando. Tá? Essa consciência. Até porque, à medida que adentrarmos mesmo no fim, a alimentação será certa, biblicamente. Né? O pão e a água serão certos, mas Deus provavelmente não vai mandar carne. Então, nós temos que começar a vencer alguns hábitos, não é? Arraigados na nossa vida, porque a situação é séria. E essa última citação aqui, eu vou fazer questão de ler, porque depois você vai ler o capítulo e você pode ficar intrigado com ela. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. É extremamente pesado, né? Especialmente a gente que está comendo ainda uma carne, a gente fica assim, nossa, então quer dizer que eu vou abandonar a fé? Isso aqui está muito ligado com aquilo que eu vinha falando.
tudo que Deus nos pede, quando ele pede, ele não pediu para não comer carne, ele pediu para a gente cuidar da saúde. E dentre os cuidados com a saúde, está carne, está queijo, estão o café, alguns chás, refrigerantes, tudo aquilo que destrói nosso organismo, tá? Só que quando a pessoa não se posiciona, quando a pessoa fica inventando mil desculpas, então ela pode ser enganada no momento da aprovação total. Hoje nós temos liberdade, e mesmo com a liberdade, a gente acaba que não consegue vencer nossos hábitos. É nessa hora que a gente percebe que nós não somos tão livres quanto a gente pensa. Porque quando a gente é colocado diante de um hábito, olha o tanto que a gente sofre para mudar, não é? Olha o tanto que eu lembro o tanto que eu sofri, eu tomava muito café, gente. Muito café, mesmo depois de ser adventista, quando eu morei em São Paulo, eu só parei de tomar café em São Paulo ainda, né, antes de vir para o colégio, para estudar teologia, mas eu só parei naquela ocasião porque eu estava com um problema sério de gastrite e o médico disse que já estava evoluindo. E ele disse, para de tomar café, para de tomar refrigerante. Para... Sabe o tapa na cara de você conhecer todas essas coisas e um médico ter que te falar? Não é? Então, eu parei, mas foi difícil. Por quê? Porque vicia. Vicia. E tudo que exige esforço, depois você dá mais valor. Nunca mais tomei. Anos que eu não tomo café. Mas aí depois vem outra luta, refrigerante, tem cafeína também. E a gente vai lutando uma luta após a outra. O que o texto está querendo dizer aqui é, você não pode se entregar. Você não pode abandonar. Falar assim, eu não vou deixar mesmo e pronto, e não vou nem lutar, porque não sei o quê, e levanta a bandeira contra, e já começa a dizer que quem não come é fraco, e aí fica aquela mesma discussão de Romanos que a gente está lendo no Reavivados, que foi o capítulo até de ontem, do Reavivados pela sua palavra. Então, essa é a questão. Quando ela diz que não vão se salvar, é porque deliberadamente escolheram abandonar o Senhor. Não quer dizer que a carne vai te levar para a perdição, para a salvação. Tá? Por quê? Porque nós não acreditamos em salvação pelas obras. Agora, nós acreditamos que o fortalecimento espiritual é necessário e ele passa, sim, pelas leis de saúde. Então, a gente precisa atentar quanto a isso. Tá, gente, eu não podia deixar de falar desse, não. Culto familiar é outra coisa que ela aborda aqui. Culto familiar. Vamos nos preocupar com o nosso culto pela manhã, mas vamos nos preocupar também com o culto familiar. Culto familiar, segundo é apresentado no capítulo, precisa ser simples, rápido, objetivo, inspirador e deixar o gostinho de quero mais. Não adianta fazer um culto familiar, ler lá o Salmo 119, depois pedir para cada um fazer um comentário e depois fazer uma oração de 40 minutos. Você vai estar ensinando seus filhos a se afastar da igreja, porque ele vai entender que aquilo é uma chatice, ele não quer de jeito nenhum ficar preso num banco ouvindo. Então, culto familiar é espiritualidade, intencionalidade e agilidade. Né? Você sabe o que vai fazer, lê um texto pontual, reflete um pouco naquele texto, e eu tenho certeza que as pérolas ficarão gravadas na mente durante todo o dia. Por quê? Porque culto familiar tem que acontecer todo dia, de preferência pela manhã e pela tarde. Né? Então é extremamente importante, você pode fazer na sua família. E se houver menores, crianças no seu lar, pense sempre em atender os menores. Não é? Uma musiquinha de criança, um texto bíblico para criança, de maneira que elas também sejam preparadas e gostem desse momento. E é possível, eu já vi muitas famílias que a criança fica chorando quando acaba o culto familiar. Acredite você ou não. Não é por quê? Porque é um momento que está a família junta, a mamãe pega no colo, mostra uma figurinha, então é importante. É importante. Vestuário e adorno. Ah, meu pai do céu, tanta coisa para falar nesse capítulo. Gente, ser remanescente não é fácil, não.
Está pensando que ser remanescente é fácil? Na verdade, é o que Deus espera de nós, né? E eu grifei aqui um texto grande. Eu disse que aquele seria o último, gente, mas não vai ser, não. Se somos cristãos, seguiremos a Cristo, ainda mesmo que o caminho em que tenhamos que andar contrarie as nossas inclinações naturais. Não há necessidade de vos dizer que não deveis usar isso ou aquilo. Essa tem sido minha filosofia pastoral. Quando departamental de jovens, eu era muito convidado para vários lugares e os líderes que me convidavam falavam: pastor, fala sobre cinema, fala sobre namoro, fala sobre sexo antes do casamento, fala sobre roupa, fala sobre joias. Eu tinha que ficar um mês lá falando. E aí eu falei: qual é a maneira mais eficiente de falar sobre tudo isso sem abordar nada disso? É falar sobre o Espírito Santo. Por quê? De acordo com o que diz essa citação aqui, se nós enfatizarmos o Espírito Santo e Cristo, a mudança acontece de dentro para fora. Agora, se a gente ficar preocupado só com pode ou não pode, pode isso, não pode aquilo, pode isso, a pessoa só vai fazer enquanto tiver alguém observando. E depois ela volta para a vida natural dela, porque é o natural, não é? Então é extremamente necessário entregar-se diante de Deus. Um conselho que eu sempre dava aos jovens, no quesito vestuário, é o seguinte: você bota a roupa que você quiser, aí agora você fala assim: Jesus, eu quero caminhar com você hoje. Então eu vou pegar na sua mão e nós vamos sair para a rua. Só que antes eu vou olhar no espelho para ver se eu tenho coragem de sair com você com a roupa que eu estou usando. Pronto. E ore a Deus pedindo. Gente, cada cristão, cada remanescente, isso não vai fazer com que você não seja remanescente. Se você sente um aperto no coração quando fala de roupa, outro vai sentir quando fala de carne, outro vai sentir quando fala de sábado, outro vai sentir quando fala de dízimo. E essa é a nossa luta cristã. Nós estamos nos preparando, nós não somos perfeitos ainda, mas é importante lutar contra a nossa inclinação natural. E a inclinação natural pode ser vencida. Pode ser vencida. Nós continuaremos a ser pecadores, mas nós venceremos em nome de Jesus, porque é Ele que estará em nós. Para vencer, tem que dar mais espaço para Ele. Se você não tem tempo para oração, clamor, se você não toma tempo para jejuar e orar, que ainda é essencial, se você não tem tempo para estudar a Bíblia, é lógico que a natureza carnal vai dominar. Mas, se você se coloca nas mãos de Deus, tudo é possível, aquele que se coloca nas mãos de Deus. Seguir os costumes no vestir até onde eles se conformem com os princípios de saúde. Por quê? Porque na época de Ellen White tinha um espartilho que as mulheres usavam a ponto de quase morrer, né? Se apertava toda para ficar com a cintura fina. Hoje tem de uma forma mais moderna. Só que na época era o cordãozinho, nós ficava puxando o cordãozinho, botava o espartilho, e daí você pensa que todas as mulheres daquela época tinham aquela cintura, né? Muitas tinham problemas com pulmão, com órgãos internos, porque se apertava tanto que começava a ter problema, não é? E hoje dá para a gente fazer uma adaptação desse texto aqui e dizer assim: seguir os costumes no vestir até onde eles se conformem com a vontade de Deus. Ah, Deus está preocupado com o que... Deus está preocupado com o que é mais importante nessa terra, que é você. Deus está preocupado que você não seja vitrine para que homens ou mulheres fiquem tendo pensamentos obscenos. Deus está preocupado com a sua imagem. Deus está preocupado com a sua santificação. Deus está preocupado com que você vença o orgulho, o desejo de se aparecer, de querer chegar chegando. Deus não está aqui falando contra seguir padrões de fineza, não sei lá se usa essa palavra, mas padrões de moda. Quando diz respeito à moda, a própria Ellen White diz: nós não deveríamos estar nem na crista da onda e nem na cauda, usando roupas que já passaram há centenas de anos, viver fora, cafona. Não. Nós devemos estar um pouco atrás
da crista da onda. Se vestir bem, com decência, não é? Limpos, organizados, de maneira a honrar o nome de Deus e as pessoas olharem para nós como pessoas dignas. Então, dentro do texto moda, é basicamente isso, você depois pode aprofundar. E vamos avançar, tem a questão das intrigas e da vida em unidade. Gente, eu não podia deixar de falar desse. Ai, meu Deus, enfatizar a unidade, não as diferenças. Quando a gente prega o evangelho para outra pessoa, não vai direto no sábado, gente, que vai ser a mesma coisa da marreta na tinta, bate e volta. Vai devagarinho. Satanás, ele tem a atenção das pessoas porque ele vai devagarinho, ele vai iludindo. E parece que nós que temos a verdade, que é verdade, a gente quer usar a verdade para bater no povo, não pode. Então, vamos pregar o evangelho, começando pelos pontos que são afins. Então, se você vai pregar o evangelho para um batista, lembre-se, batista também acredita em Jesus, batista também prega sobre a cruz de Cristo. Comece por aí. Vai pregar o evangelho para um testemunha de Jeová, fala de saúde. Se você falar de Jesus, ele não vai acreditar em Jesus da forma que nós acreditamos, mas eles têm princípios de saúde. Fale de missão. Pense um povo missionário, não é? Vai pregar para um católico, não vai chegar falando contra os ídolos e tudo, não. Fala de caridade, fala de convivência, fala de Jesus, o mestre. Para quase tudo, nós temos como entrar com assuntos afins. É claro que você não vai também, é claro, se vender. Você está evangelizando, você não está sendo evangelizado, você está evangelizando. Então, se a pessoa começar a falar de ídolos, não, é verdade, não, é isso aí mesmo. Claro que você não vai fazer isso, mas você pode contornar com o maior amor possível. Porque quando nós evangelizamos, nós não estamos entrando num campo de batalha com a pessoa que nós estamos evangelizando. Campo de batalha espiritual. A gente está evangelizando e as hostes de Deus e do inferno estão guerreando. Então, a gente precisa ter essa concepção. E não teremos paz externa se não tivermos paz na igreja. Como é que a gente vai falar de paz, de harmonia, se a igreja está um pé de guerra? Então, precisamos ter essa consciência também, buscar a paz e saber enfrentar todas as dificuldades, sabendo que é por meio da palavra, e esse sim agora é o último verso de hoje. Hoje nós estendemos um pouquinho por causa do feriado, né? Passei 15 minutos hoje. Mas esse verso aqui, para mim, ele resume a boa convivência. E ele resume também aqueles que querem um relacionamento mais íntimo com Deus e que serão vitoriosos. O penúltimo parágrafo do livro, desse capítulo, que diz assim: é por meio da palavra, Bíblia, é por meio da palavra, não de sentimentos ou exaltação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade. É por meio da palavra, não é por meio da pressão, não é por meio da agressão verbal, não é por meio de forçar a barra, é por meio da palavra, junto com oração, junto com clamor, que nós, então, influenciaremos as pessoas. Eu gosto demais da palavra influenciar, porque você pode obrigar alguém a fazer algo, mas é muito mais poderoso quando você influencia. Quando você influencia, a pessoa muda de atitude porque ela quis mudar, influenciada por você. E isso torna o processo muito mais sustentável, porque ela vai dizer assim: eu aceitei a Cristo. Eu vi o exemplo de fulano de tal, mas eu aceitei porque eu mesmo quis. Eu fui influenciado a isso. Sejamos nós os remanescentes de Deus nesse tempo. Muitas e muitas pessoas leram esse capítulo, tenha certeza disso. Esta compilação do livro Eventos Finais já existe há muito tempo.
E mesmo antes de existir a compilação, já existiam os outros livros de Ellen White, de onde foram retirados muitos desses textos. Então, ou seja, há séculos, pessoas têm lido este conteúdo na ideia de que já estão vivendo o tempo do fim. Centenas de milhares de pessoas já tiveram acesso a esse conteúdo em busca de mudar de vida, sabendo que era um remanescente. E agora é nossa vez. É nossa vez. Mas qual é a diferença? Os sinais estão nos mostrando que nós estamos muito mais perto da volta de Cristo. Então, esse assunto de remanescente de Deus, ele precisa ser tema constante de nossas reflexões. Eu confesso, eu li 3 vezes ou 4 esse capítulo de ontem para hoje, porque é algo extremamente importante. É algo importante refletir sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações, no que diz respeito ao tempo em que estamos vivendo e aquilo que Deus espera do remanescente. Portanto, sejamos enriquecidos com esta palavra e que o Espírito Santo esteja ao nosso lado diariamente, nos fortalecendo para pregar o Evangelho e também, é claro, depender cada vez mais dele para que ele transforme a nossa vida. Um ótimo dia para todos vocês e nós vamos agora orar ao Senhor. Oremos. Deus querido, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por essa oportunidade. Passamos aqui um bom tempo estudando este capítulo tão essencial, tão importante para os nossos dias. Uma carta do céu demonstrando o tamanho do carinho que tem por nós, reforçando princípios bíblicos. Portanto, Deus, te pedimos, nos ajude, especialmente na fragilidade identificada aqui. Cada um de nós se identifica com uma dessas necessidades de mudança. Pedimos que o Senhor nos ajude. E pedimos também, ó Pai, que nunca nos coloque na posição de juízes de ninguém. Se estamos avançando com o nosso propósito, que seja a nossa postura estender a mão e auxiliar aquele que está lutando para, quem sabe, conseguir alguma coisa, alguma mudança, e nunca criticar aqueles que ainda não conseguiram. Que sejamos filhos e filhas do Altíssimo, fortalecendo-nos uns aos outros, vivendo segundo a tua vontade. Conceda-nos um dia feliz, livra-nos de todo mal, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.